Vamos dar início para o Perek Dalet, capítulo 4 do Igueret HaTeshuvá, que no Perek Dalet nós vamos começar a aprender um novo foco, uma nova forma profunda como entender o processo da Teshuvá e a sua importância para nós. Até agora, o autor do Tânia, o Bala Tânia, nos explicou que a essência da Teshuvá é apenas abandonar o pecado. Usando as palavras do Bala Tânia, azivat hachet bilvad, apenas abandonar o pecado. Obviamente, ele tem que decidir em seu coração com sinceridade, a palavra sinceridade é importantíssima, para jamais voltar para os caminhos ruins que a pessoa seguiu e embarcar para um novo caminho, o caminho de Deus. E somente esse caminho de Deus vai ser o caminho que a pessoa vai trilhar. Também aprendemos que jejuar não faz parte para a essência da Teshuvá. Também, não somente que não faz parte da essência da Teshuvá, também não faz parte dos componentes da Teshuvá que são tão importantes para conseguir ser perdoado e expiação. Tanit não é importante nem para a essência da Teshuvá e nem é uma das componentes da Teshuvá. Mas o Bala Tânia deixou claro para nós que jejuar tem seu valor, seu benefício. É benéfico e traz grandes resultados, já que torna a pessoa querido e aceito diante de Deus como que ele é antes de ter pecado. Isso que nós estudamos nos primeiros 3 capítulos de Igueret HaTeshuvá. Agora vamos iniciar uma nova maneira, aliás, ver tudo que nós já estudamos de uma forma bem mais profunda. Diz o autor de Tânia, Ve'ulam, entretanto, Kol Hanal, tudo que nós estudamos, Hanal, Haniskar Leel, tudo que nós estudamos até agora, é Ligmar HaKapará, o Miruk HaNefesh Lashem Achar HaTeshuvá. É para terminar a Kapará e polir a pessoa após a Teshuvá. Mas quando se fala que terminar a Kapará, não significa terminar o processo da Teshuvá, que isso realmente, que nós falamos na primeira página de Igueret HaTeshuvá, que significa Kapará, polir a pessoa para não sobrar nenhum vestígio daquele que ele pecou. Isso já foi resolvido através dos componentes da Teshuvá e através da aceitação que daqui para frente a pessoa não vai errar. A Kapará que o Bala Tânia fala aqui, Gmar HaKapará, isso ele fala, olha daquilo, lembra daquilo que eu te mencionei do Talmud, no primeiro Perek dos Vachim, que Aula é um presente que traz o Praklit, que traz aquele advogado que o filho mandou para pedir desculpas para seu pai. Ali ele já foi desculpado, mas mesmo assim cabe o presente. Ou seja, essa Kapará que nós falamos aqui, que vem após a Teshuvá da pessoa, após os componentes da Teshuvá que nós mencionamos, ainda tem o que se chama Gmar HaKapará. Esse Gmar HaKapará não é Kaparat HaNefesh para ele ser perdoado, mas isso é para ele se tornar querido e aceito diante de Deus. É o presente que a pessoa traz, que esse presente é um presente caríssimo que nós vimos, representa todos aqueles jejuns e todo aquele esquema que o Bala Tânia montou para nós. Tudo isso aqui faz parte do presente que nós devemos trazer para nos tornar queridos diante de Deus. Tudo isso já estudamos, mas, amnam porém, diz o Bala Tânia, não é bem assim. Não é bem assim. Hatchalat mitzvat HaTeshuvá, para poder iniciar o processo de Teshuvá, e até para fazer a base da Teshuvá, la Teshuvá da Hashem, para voltar para Deus, be'emet u'belev shalem, com sinceridade e com coração repleto. Se alguém realmente está querendo voltar para Deus e fazer aquilo com sinceridade, não é tão fácil. Não basta uma pessoa falar
ou pensar, agora estou sincero. Por que você está sincero agora e um mês atrás faltou sinceridade? Da onde que você sabe qual que é a prova da tua sinceridade? Agora, obviamente, para poder fazer o Teshuvá com sinceridade, a pessoa realmente tem que entender como pecados cometidos são gravíssimos. Ele tem que vislumbrar, de uma certa forma, o estrago e a danificação que ele fez através de seus pecados. Depois, realmente entender o que se exige dele para assumir sobre si a decisão com sinceridade. Por isso, diz o Balatani, para a pessoa fazer Teshuvá, bemet, com a verdade, o belev shalem com sinceridade, ha'hechrech levaer heitev. Somos obrigados para explicar bem. Levaer heitev significa explicar bem, não apenas uma explicação, mas devemos explicar bem. Devemos explicar o assunto com amplitude, se estender, ver todos os detalhes, deixar o assunto bem claro. Não apenas oferecer uma explicação parcial que não responde ao assunto na sua totalidade. Não. Diz o Balatani, sou obrigado nessa hora. Explicar bem, com amplitude mesmo. Explicar os conceitos de Teshuvá. Eu preciso realmente entregar para vocês tudo aquilo que é necessário para vocês poder levar o assunto da Teshuvá com sinceridade. E para fazer isso aqui, diz o autor detalhe, Berhagdim, eu tenho que introduzir mais um conceito. Mas o que está escrito no sagrado Zohar. A Zohar são os livros primas da obra da Kabala. Início da Kabala escrita pelo Shimon Bar Yochai, a maioria pelo Shimon Bar Yochai. Diz o Zohar o seguinte, Bebiur milat Teshuvá al derech hasod. O Zohar explica a palavra Teshuvá no caminho do segredo, só da Kabala, no caminho da Kabala. E o que diz o Shimon Bar Yochai, o que diz o Zohar sobre a palavra de Teshuvá? Porque a palavra de Teshuvá é composta de duas palavras. Teshuvá se escreve Tav, Shin, Vav, Bet, Hei, é igual a Tashuv, Hei. Devemos, durante nosso processo de Teshuvá, devolver o Rei. Continua o Zohar e diz o seguinte, Rei Tatá, o Rei que está embaixo, que no término da palavra, Teshuvá Tatá, é uma Teshuvá inferior. Rei Ilá, o primeiro Rei, o Rei superior, o Rei mais elevado, Teshuvá Ilá representa uma Teshuvá superior. Ou seja, a tetragrama de Deus se escreve Yud, Kei, em vez de falar Rei, se fala normalmente Kei, Vav, Kei. O último Rei é chamado Rei Tatá, o segundo, Tatá é o segundo, inferior. O primeiro Rei se chama Rei Ilá, o primeiro Rei, aquele que está em cima, que está mais para frente. Quando alguém está querendo fazer Teshuvá no nível baixo, isso se chama Teshuvá Tatá, uma Teshuvá mais simples, mais comum, e o objetivo é devolver o último Rei para as primeiras 3 letras Yud, Kei, Vav. Se alguém está querendo fazer uma Teshuvá Ilá, uma Teshuvá superior, uma Teshuvá com upgrade, aqui ele tem que devolver o Rei Ilá, primeiro Rei, e combinar ela com o Yud. Ou seja, nós vamos ainda estudar bastante sobre esse conceito, que quando alguém faz uma aveira, ele é capaz, infelizmente, não sei se a palavra é capaz, mas ele consegue estragar até a tetragrama de Deus. Imagina a força que o ser humano tem. Quando está utilizado no caminho ruim, consegue até causar uma divisão e desvincular o último Rei das primeiras 3 letras de Yud, Kei, Vav. Há uma outra maneira que ele desvincula até o primeiro Rei
do Yud, que é o início da tetragrama. Ou seja, o processo da Teshuvá é devolver os reis para seu lugar correto. E essas duas maneiras de fazer Teshuvá, Tatá e Lá, inferior e superior, são chamadas aqui no Tânia Teshuvá Tatá e Teshuvá e Lá. Teshuvá Tatá e Teshuvá inferior, devolvendo o último rei da tetragrama, Teshuvá e Lá, devolvendo o primeiro rei para o Yud. Agora é interessante, o assunto para nós é muito difícil para entender. Nessa altura, o nosso conhecimento do assunto é tão pobre que a gente se assusta. Imagina, o ser humano, não somente que ele consegue causar dificuldades para a sua alma, que se reveste em seu corpo, ele é capaz ainda para subir tão alto, nos mundos tão elevados, cabalísticas, esotéricas, entrar, ter o acesso para o nome de Deus, que se chama tetragrama Yud Kei Vav Kei, ele faz um estrago, ele desvincula um rei do Yud Rei Vav, as primeiras 3 letras, o rei Ilá, o rei super do Yud. Olha o que isso significa e como se conserta o assunto. Ou seja, agora vamos começar a se aprofundar um pouco na Kabala do Maveira. O que faz, o pecado faz, que tipo de estrago nós somos infelizmente capazes de fazer. E também, por outro lado, a nossa capacidade de corrigir e retificar o nome de Deus com todas as letras em seu lugar, também faz parte de ser de nosso alcance. Mas o que aqui percebemos? Algo como que o nosso Rebbe destaca. Estudamos sobre os componentes da Teshuvá, sobre jejuar. Diz o autor do Tânia aqui algo interessante. Tudo bem, isso aqui vocês já sabem como fazer Teshuvá, mas saiba que para poder iniciar o processo, para o início do processo de Teshuvá, vocês já têm que entender o Kabala e saber sobre Yud Kei Vav Kei. Quais que são as palavras do autor do Tânia? Hatchalat mitzvah, para iniciar a Teshuvá. Até para iniciar a Teshuvá, uma pessoa não pode iniciar sem saber esses fatos que ele vai nos ensinar. E isso nos assusta mais ainda. Porque normalmente achamos, tudo bem, esses assuntos de Teshuvá, Tashuvei, devolver o rei, isso é bom para pessoas que se dedicam a Kabala. Para nós, vamos olhar bem no Shulchan Aruch, olhar bem no Rambam, no Maimonides, e ver como fazer Teshuvá, e acabou. Precisamos entrar nesse Kabala do rei, do Yud Kei Vav. Será que isso aqui não está entrando numa área que está distante de nós e querer trazê-la para uma realidade nossa? Talvez nós temos que partir para aquilo que é mais óbvio. Mas o autor do Tânia te deixa claro, não senhor. Se você quer iniciar o Teshuvá para voltar para Deus com sinceridade, é bom você aprender aquilo que eu estou te ensinando. Você tem que saber até conceitos de Teshuvá e Lá, que é uma Teshuvá muito elevada, de certa forma até o chamado Teshuvá do Tzadikim. Você, apesar que você não está disposto, você não está pronto, você ainda não tem os meios de fazer esse Teshuvá, mas você tem que saber o que é. Você tem que ter conhecimento, mesmo para realizar a Teshuvá no seu sentido mais simples. E logo eu perguntei, por quê? Isso ainda vamos aprender, mas por enquanto vamos acreditar no Balatânia que essas informações, elas são importantes não para fazer uma Teshuvá de upgrade, não, é que ele diz para iniciar o processo de Teshuvá. Isso é o primeiro assunto que devemos entender. Antes de poder oferecer as suas explicações, o Balatânia fala, nós vamos ter que se dedicar para dar atenção para aquilo que está escrito no Zohar sobre Teshuvá, Tashuvei, rei Tatá, devolvemos o último rei, devolvemos o primeiro rei. Isso é a base da Teshuvá. Agora mais uma pergunta. Agora a pergunta número 2. Obrigado. Também, Mashikatu Bezor Kadosh. Isso que está escrito no Sagrado Zohar. Bixat Mekomot. Não em todos, mas em alguns lugares está escrito que em Teshuvá moelet lepogem brito umotzi zera levatala. Aqueles pecados que nós já mencionamos, que é a emissão do sêmen em vão,
Teshuvá não resolve. Não dá para fazer teshuvá. Assim está escrito no Zohar. A pessoa não pode se arrepender e corrigir esses atos. O davar tamua meod, diz a Balatanya, é algo difícil para entender, difícil para aceitar. Temos uma regra. Ein lecha dovar omed bifnei teshuvá. Não tem nada que impede uma pessoa fazer teshuvá. E mesmo a fila avodah zará, mesmo adultério e avodah zará, que é avodah zará? Idolatria, muito bem, obrigado. Mesmo idolatria e adultério. E depois tem por último, que é matar uma pessoa, assassinar. Mesmo esses pecados são considerados os 3 pecados mais severos que tem. Sabemos que uma pessoa pode fazer teshuvá, pode se arrepender, porque justo sobre esse pecado aqui, está escrito, não adianta, teshuvá não adianta, teshuvá não resolve. Como que podemos entender esse assunto? Entendeu a pergunta? O Pires ben Reishit Chochmah, sobre isso ele explica no Sefer chamado Reishit Chochmah, que quando a Zohar fala, Ein lecha davar omed lifnei teshuvá, desculpa, Ein teshuvá moel, que teshuvá nesse caso não adianta, não que ele quis dizer que nenhuma teshuvá resolve. Diferente. Ein moel teshuvá tatá, nesse caso, teshuvá no seu nível inferior não resolve. Se você quer fazer uma teshuvá básica, teshuvá tatá, teshuvá inferior, não resolve esse tipo de dificuldade, esse tipo de pecado. Que em teshuvá ilá, aqui vai precisar uma teshuvá superior, uma teshuvá com upgrade. Normalmente, quando é escrita a palavra teshuvá, a intenção é teshuvá no seu nível inferior básico. Por isso diz o Zohar, em teshuvá, teshuvá não resolve, porque o Zohar está se referindo ao teshuvá mais simples que tem, mais comum. Mas com certeza o Zohar também concorda que mesmo sobre um pecado tão severo, que é motzi zera levatalá, emissão de sêmen em vão, pode e se deve fazer o teshuvá, e o teshuvá resolve até para perdoar o assunto. Mas aqui vai precisar um tipo de teshuvá que se chama teshuvá ilá, teshuvá superior. Alguém vai nos perguntar, e por quê? Por que esse pecado é tão grave que uma teshuvá comum não resolve? Isso, se Deus quiser, vamos ver nos próximos capítulos. Agora, todo esse assunto, diz o Alter Rebbe, o Balatanya, também merece uma explicação. Em primeiro lugar, temos que entender esses conceitos de teshuvá, tashuvhei, rei tatá, rei ilá, último rei, o primeiro rei, isso é um assunto que devemos entender melhor, e depois devemos entender esse conceito que sobre certos pecados, como emissão de sêmen em vão, precisa somente teshuvá ilá, e somente teshuvá superior resolve. Isso merece também uma explicação. Agora, a terceira pergunta que merece esclarecimento. Para entender tudo que nos vimos até agora, pelo menos um pouco, ainda tem que fazer uma terceira introdução. Aquilo que está escrito nos versículos, o Medivrei Razal e das palavras de nossos sábios, os conceitos de karet, umitá, bidei shamai. Encontramos na Torá sobre pecados severos, que há uma punição que é chamada karet, que uma pessoa perde sua vida nas mãos de Deus. Deus tira ele do nosso mundo. E depois existe aquele que é chamado mitab sham bidei shamai, morte nas mãos do céu. Também Deus tira a pessoa desse mundo. E qual que é a diferença entre karet e mitab bidei shamai? Diz o Balatanya o seguinte, que she'avar avira, quando ele transgrediu um pecado, cuja punição é karet. Está escrito na Torá karet. A vida dele vai ser cortada, for eliminado. A pessoa hayamet mamash kodem 50 shana, ele realmente ia morrer antes de 50 anos.
Mas quando está escrito que a pessoa vai ser castigado com morte nas mãos de Deus, aqui no era 50, tinha mais os 10 anos, mas ele ia morrer antes de 60 anos. Um é 50, outro 60. Quando Balatani fala met mamash, ele realmente ia morrer, o que está querendo dizer com isso? Muitas vezes encontramos na Torá, no Talmud, expressões como ani chashuv kemet, uma pessoa pobre é considerado como um homem morto. Muitas vezes está escrito que uma pessoa cega é considerado que nem morto. Mas aqui diz, não está se tratando sobre cega ou pobreza. Aqui ele realmente ia morrer. Ou seja, não ia continuar vivendo no nosso mundo. Mitabidei Shammai, não é 50, é 60 anos que nós encontramos uma história no Tanakh, Hanania, Ben Azor Hanavi Yirmiyahu. A história de Hanania Ben Azor, ele transgrediu um pecado cuja punição era morte nas mãos de Deus. Porque o Hanania Ben Azor, a dificuldade dele é que ele deu falso profecia, uma profecia falsa. Profecia falsa não somente que ele morre nas mãos de Deus. O Bedi, os juízes deveriam matá-lo, a justiça matava. Mas, naquele tempo, o Sanhedrin tinha outras dificuldades e não poderia pegar esse Hanania Ben Azor e matar ele via as pessoas. Mas Deus assumiu a responsabilidade e tirou ele do nosso mundo. Por isso, encontramos conceitos do Karet antes de 50, Mitabidei Shammai antes de 60, e aqui no parênteses diz o autor do Tânia, Lipamim, às vezes, Gabe Mitabidei Shammai, também quando se trata sobre morte nas mãos dos céus, Ifraim la alta, a pessoa paga na hora. Nem espera para ele fazer 49 anos e 364 dias. Não. Às vezes ele morre no ato. Uma história assim encontramos no Erve Onan, a Torá nos relata que eles eram filhos de Yehudá, mas eles se comportaram mal, não queriam que as suas esposas tenham filhos, e eles fizeram aquilo que não deveria fazer, era a emissão do sêmen em vão. Por isso está escrito que Deus tirou eles do nosso mundo. Isso não tinha o prazo de 50 anos ou 60, era no ato, era bem próximo ao casamento deles. Por isso, bem o Balatani faz uma grande pergunta. A Torá diz que certas pessoas devem perder suas vidas por causa dos pecados que eles cometeram. Encontramos em todas as gerações. Kama vekama, muitos pessoas que deveriam perder sua vida, já que cometeram pecados tão severos. Deveria não viver mais de 50 anos, mais de 50 anos, mais de 60 anos. E mesmo assim, tiver uma vida longa, dias longas, anos longos, banimim com todos os prazeres. Vocês viveram super bem. E vem a pergunta, tudo está escrito na Torá é verdade. Como que pode ser alguém que a Torá fala que ele vai perder a vida antes de 50 e 60 anos, e o cara está lá com 98 anos, está firme e forte, aproveitando a vida como nada, ou seja, como nada aconteceu. Quando a Torá diz que ele realmente não merece mais viver, que Deus deveria tirar a vida dele. Por isso temos várias perguntas que servem como a introdução para aquilo que nós vamos continuar estudando. Resumindo aquilo que nós vimos nos primeiros 3 versículos, e aprendemos como fazer chuvá, diz o Balatai, nós estamos longe de terminar o assunto, de esgotar todas as informações que nós precisamos. Agora vem o mais importante. E sem isso que eu vou te ensinar, saiba que não dá nem para iniciar o chuvá. Não somente que não dá para realizar uma chuvá até o fim, nem iniciar dá. Você precisa saber isso antes
de iniciar teu caminho de teshuvá. O que você tem que saber? Você tem que saber um pouco da Kabala. Que teshuvá é tashuvhei, hei tatá, hei ilá, o último rei, o primeiro rei, e isso é fundamental para você poder iniciar teu caminho da teshuvá. Além disso aqui, voltamos para aquele pecado que nós falamos, um pecado conhecido, assim que normalmente se fala sobre esse pecado, ou seja, é emissão de sêmen em vão, que está escrito no Zohar, que teshuvá não resolve, precisava teshuvá ir lá conforme Reshit Chokhmah, porque justo esse pecado exige de nós uma teshuvá tão elevada, chamada teshuvá superior e lá. Depois devemos entender essas punições chamadas karet imitabidei shamayim, que a Torá diz que as pessoas que cometeram certos pecados vão morrer antes de 50 ou antes de 60 anos, e como que isso se encaixa com a nossa realidade, onde que conhecemos várias pessoas, que eles são devedores de karet imitabidei shamayim, de perder suas vidas antes de 50, 60 anos, e mesmo assim, eles tiveram uma vida longa e viveram super bem. Para entender esse assunto, se Deus quiser, continuaremos na nossa próxima aula.